Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Obrigado você que está nos assistindo pelos nossos perfis do Facebook. Tem também a página do Cubo Notícias no Facebook. O que mais nós temos aqui? Tem o canal do YouTube, do Cubo Notícias, Instagram e o nosso site do Cubo Notícias. Lá, além das edições do Jornal OCN, você acompanha também as notícias, as matérias, principalmente aqui de Porangaba e região, sempre completas para você, os principais fatos, sempre super atualizados para você. Um forte abraço, excelente meio de semana. Pois é, estamos ainda naquele clima de começo de ano, né? 13 de janeiro de 2021. Para você, uma excelente quarta-feira. Agradeço mais uma vez e mando o nosso abraço para você que nos acompanha. Hoje nós vamos destacar muitas notícias aqui da nossa região, temos também novidades aqui de Porangaba. Vamos começando inclusive com um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo para você, né? São as principais manchetes deste dia 13 de janeiro e nós sempre, né, destacamos os fatos para você, misturando de tudo um pouco, né? Com a informação nós trazemos opinião, trazemos descontração, bom humor, enfim, é tudo junto e misturado aqui no Jornal OCN para você que nos assiste. Isso aqui é uma porcaria! E vamos começar com as principais manchetes de hoje, né? Hoje tem bastante coisa acontecendo pelo Brasil e pelo mundo afora. Um dos destaques é a Anvisa, que informou que está prevista para o domingo agora, dia 17, a reunião da sua diretoria colegiada que decidirá sobre os pedidos de autorização para o uso emergencial, temporário e experimental das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, contra a Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos. Existe aí a possibilidade de segunda-feira já ser dado o resultado dessa reunião. Mas sei lá, não boto muita fé na Anvisa não. Bom, a vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia global nos testes realizados no Brasil. Isso segundo informações do Instituto Butantan, que está produzindo e desenvolvendo a vacina contra a Covid-19 em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Chamado de eficácia global, o índice aponta a capacidade do imunizante de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela Agência Nacional, a Anvisa, é de 50%, e também é o mesmo número recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, ou seja, atinge um pouco mais do índice mínimo de eficácia global. Já na eficácia de casos graves e óbitos, a vacina registrou 100%, ou seja, 100% dos que tomaram a vacina Coronavac em testes, 100% dessas pessoas não tiveram registro de caso grave. Bom, gente, deixa eu só comentar um negocinho aqui sobre a vacina, que hoje eu vi uma coisa muito, pode-se dizer, até engraçada na internet, né? Porque tem alguns casos aí, algumas pessoas que são engraçadas, para não dizer outra coisa. Então, é engraçada algumas pessoas. Quer dizer, às vezes não. Falando sobre a vacina, que não vai tomar vacina, eu não tomo a vacina porque estou protegido por Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoas de fé que não leem a Bíblia, né? Porque na Bíblia está escrito que todos somos iguais perante Deus. Todos somos iguais perante Deus. Ou seja, todo mundo tem a mesma proteção divina. Independente dos pecados, independente da fé, Deus enxerga seus filhos de maneira
igualitária, né? Então não se ache mais privilegiada, que você está mais privilegiado ou mais privilegiada às vistas de Deus. Não, não. Todas as pessoas que contraíram a doença, todas as pessoas que infelizmente partiram, milhões de pessoas que partiram em decorrência da doença, aqui no Brasil já mais de 210 mil pessoas, todas essas pessoas eram filhas de Deus. Algumas com mais fé ou menos fé, mas todas vistas aos mesmos olhos de Deus. Então, o primeiro passo que você já deu para o erro aí nessa sua ideologia de que está mais protegido por Deus do que as outras pessoas é a arrogância. O que já não é uma boa coisa, né? Às vistas de Deus. Pessoa arrogante já deixa de ser, né, uma coisa legal. Já não é uma coisa legal. Então não fica nessa ideinha, não. A fé vai me salvar, porque Deus vai me salvar. Deus salva a todos, até os pecadores que se arrependem de seus pecados. Agora, o negócio é o seguinte, é igual aquele caso, esse tipo de gente, ela tá igual o caso do pescador que ficou naufragando no mar em cima de uma tábua, né? Você deve ter ouvido esse conto popular. Ah, nunca nem vi. Que tinha um pescador, estava no alto mar, o barco dele afundou e ele ficou naufragando em alto mar em cima de uma tábua. Aí ele começou a rezar, pedir a Deus ajuda, aí passou um bote. Aí o pescador que estava no bote ofereceu ajuda para o outro que estava naufragando, ele falou, não vou não, Deus vai me ajudar. Passou 2 horas, ele continuou rezando, passou um iate. Ô meu amigo, suba aqui, nós vamos salvar você. Não vou. Deus vai me salvar. Ah, vá merda, porra! Aí daqui a pouco passou, daqui 1 hora e pouco, foi embora o iate, passou 1 hora, passou um navio. O navio jogou boias para ele, suba aqui, suba no navio, vamos te resgatar. Não vou, Deus vai me ajudar. E o navio foi embora. Passou esses 3 veículos marinhos, né? Passou esses 3, veio um tubarão depois, pá, devorou o pescador, mandou o pescador para os peitos. Se fodeu. Aí o pescador, a alma do pescador chegou no céu, já chegou reclamando com Deus, né? Deus, rezei tanto pedindo sua ajuda e o Senhor não me ajudou. Aí Deus falou, eu mandei um bote, mandei um iate, um navio e você não quis. É a mesma coisa, né? Tá aí a vacina à disposição, aí a pessoa não dá tanta sorte depois, né? Aí vai querer reclamar com Deus. Deus vai falar a mesma coisa, olha, eu dei capacidade, dei inteligência, mas você tem o livre-arbítrio para fazer o que quer. Você não quis, não posso fazer nada. Né? Então, gente, vamos ter um pouco mais de bom senso e menos egoísmo, egocentrismo. Menos, né? Deus ama todos os seus filhos. Pode ter certeza que as diversas vidas que foram ceifadas por essa pandemia eram vidas de pessoas amadas por Deus. Menos, tá? Mais humildade. Diz que o reino dos céus está reservado aos humildes, tá bom? Toma cuidado. Sabia que tem um lugar no inferno para valentões? Então, divirta-se. Toma cuidado. E leia a Bíblia para entender. Já que é uma pessoa de tanta fé assim, é bom ler a Bíblia. Bom, tá aí, gente. A vacina Coronavac registrou 50,38%. Não é a melhor vacina, mas tem uma eficiência capaz de reduzir ou até acabar com o risco de mortes, já que nos casos graves
já que com a vacinação das pessoas testadas não houve registro de casos graves nem de mortes. Aí fica a sua escolha tomar ou não a vacinação, depois não reclame. E o Brasil continua registrando um número de casos impressionantes de mortes e também de novos registros. Pode-se dizer que é a segunda onda do coronavírus no Brasil, se bem que nem a primeira foi controlada, né? O Brasil registrou 1.109 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, ou seja, de anteontem para ontem, chegando ao total de 204.726 óbitos. Continuando assim, mais uma semana nós vamos chegar aos 210 mil casos, infelizmente. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias foi de 993. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 8.195.493 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Com 61.660 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 54.784 novos registros por dia. É um novo recorde. Bom, avanço da Covid no mundo. Os Estados Unidos registraram... Nossa! Daqui a pouco vão dizer que essas pessoas aqui não eram amadas por Deus, né? 4.500 mortes por Covid-19 lá nos Estados Unidos nessa terça-feira, excedendo em muito o seu recorde anterior de mortes diárias por coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos passam a exigir testes negativos de Covid para entrada no país. Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, também diagnosticado com coronavírus. Falando sobre o Enem, a Defensoria Pública da União recorreu da decisão da Justiça Federal em São Paulo, que negou o pedido de adiamento das provas do Enem 2020 e mantém a versão impressa do exame para o dia 17, para os dias 17 e 24 de janeiro. A ação agora foi para o TRF3, no texto da decisão em que mantém a data da prova, a juíza Marisa Cúcio. Ela cita que a pandemia varia em cada região do país e que fica a cargo das autoridades sanitárias locais decidirem se há segurança ou não para realizar o exame. Gente, sei lá, vamos ver o que vai dar esse Enem aí. Uma pandemia em franca expansão e o pessoal querendo colocar um monte de alunos em salas de aula, mesmo que com números reduzidos e com alguns protocolos, um risco mínimo existe. E um risco mínimo em cima de centenas e milhares de pessoas gera mais impacto, porque com certeza ninguém está imune ao risco, né? Mesmo ele sendo mínimo. Enfim, vamos esperar para ver, né? E a Justiça ainda está nesse imbróglio se vai liberar ou não a realização do exame do Enem de maneira presencial, sendo que a primeira prova já seria, né, para este final de semana. Vamos aguardar. Bom, gente, a saída da Ford. O presidente Jair Bolsonaro disse, ao comentar a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil, que faltou à empresa dizer a verdade sobre o motivo da saída. De acordo com Bolsonaro, a Ford queria subsídios do governo para continuar no país. Bolsonaro disse ainda lamentar os 5.000 empregos que serão afetados. O presidente Jair Bolsonaro, ele é o típico covarde, ele sempre é covarde mesmo. Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Covarde, covardão, bunda mole. Porque é típico dos covardes sempre responsabilizar os outros e nunca avaliar sua própria carga de responsabilidade. Na própria semana retrasada, 10 dias, Bolsonaro reconheceu que o Brasil está quebrado. Disse que o Brasil está quebrado e ele não podia fazer nada. Quer dizer, ele mesmo reconhece que a economia do governo dele é uma porcaria. Quem dirá as empresas? Quem dirá os trabalhadores, os pais de família?
Todos estão sentindo o impacto desse desgoverno e ele sempre procura a saída da evasiva, de jogar a responsabilidade nos outros. Típica saída de covarde, de bunda mole, de bundão, né? Ele chamou jornalistas de bundão, mas o que mais comete atos que levam a crer que existe um bundão no Brasil é o próprio Jair Bolsonaro, sempre responsabilizando os outros. A culpa nunca é dele, ele nunca tem nada a ver com os problemas do país. É sempre a culpa da empresa, é sempre a culpa da imprensa, é sempre a culpa... Agora ele não joga mais a culpa na oposição, porque a oposição decidiu nem fazer mais oposição ao Jair Bolsonaro, porque o próprio Jair Bolsonaro é a oposição dele próprio, né? É aquele jogador que é tão ruim que não precisa de marcação. É a mesma coisa. Pelo meu histórico de atleta, O senhor Jair Messias Bolsonaro e o seu governo. Mas enfim, 5 mil empregos que serão afetados? Não, 5 mil empregos que serão perdidos diretamente. Estimativas dizem que mais de 10 mil empregos podem ser afetados, porque existem também os empregos indiretos que dependem desses 5 mil trabalhadores das fábricas da Ford. Ou seja, parece que nem sobre o assunto ele estudou antes de abrir a boca e falar besteira. Aliás, falar besteira não, antes de se acovardar, que é o que melhor ele sabe fazer. A Caixa Econômica Federal está liberando hoje, né, os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para 3,4 milhões de trabalhadores, que não fazem parte do Bolsa Família. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que há muita raiva sobre a tentativa de retirá-lo do cargo após a invasão do Capitólio. A 7 dias do fim de seu mandato, Trump é pressionado a deixar a Casa Branca, seja por renúncia ou pela evocação da 25ª emenda da Constituição americana, ou por um novo processo de impeachment. Já o vice dos Estados Unidos rejeitou invocar essa 25ª emenda para tirar Trump do poder. Os argumentos dos democratas para pedir o impeachment de Trump ainda são fortes, pois dizem que o presidente violou a Constituição do país ao incitar a invasão do Capitólio. O MDB anunciou que a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, será a candidata do partido à eleição para a presidência do Senado no início de fevereiro. O principal adversário da senadora na disputa deve ser Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, apoiado pelo atual presidente da casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Já reparou que na presidência do Senado há essa alternância de poder entre democratas e MDB? É sempre os mesmos, né? O Tribunal Especial Misto, que julga impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, ouve nesta quarta-feira as últimas testemunhas do processo. Enquanto isso, Witzel continua afastado. Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições têm até amanhã para justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. Neste ano, por conta da pandemia, a justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Títulos ou por meio do sistema Justifica. No caso da ausência do segundo turno, o prazo expira em 28 de janeiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito excepcionalmente em qualquer sessão eleitoral. Futebol, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo polêmico. Foi roubado ou não foi? Roubar e roubar e roubar. Olha, há controvérsias aí, hein? Não precisava ser com tanta emoção, mas depois de quase 100 minutos, 9 de acréscimos no segundo tempo, o Palmeiras sobreviveu ao seu pior jogo sob o comando do Abel Ferreira, né? Agora o Verdão está na fase final, já está na final da Copa Libertadores depois de 21 anos sem disputar a final da Liberta. A derrota por 2-0 para o River Plate na noite de ontem no Allianz Parque só não foi desastrosa porque o Palmeiras havia vencido o jogo de ida por 3-0 lá na Argentina. Hoje, às 21h30, tem Corinthians e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro
E para decidir qual será o rival do Palmeiras na Libertadores, Santos e Boca Juniors, às 19h15, né? Vai sair daí, Santos ou Boca Juniors pega Palmeiras na final da Libertadores. O que mais nós temos aqui? Temos mais novidades a respeito dos acontecimentos de hoje? Ah, sim. Prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, infelizmente, né, não resistiu às complicações da Covid-19. Vai ver que ele era um homem sem fé, né, que não era, né, querido por Deus. Vai ver que é isso, né? O prefeito de Goiânia, o Maguito Vilela, morreu por complicações da Covid-19. Ele tinha 71 anos, estava internado há mais de 80 dias. Ele até tomou posse no dia 1º de maneira virtual. Temos aqui ainda relatório da Human Rights Watch. Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a Covid, diz a Human Rights Watch. A ONG diz ainda que o governo enfraqueceu a fiscalização de leis ambientais e incentivou a violência policial. O que mais nós temos aqui? Governo dos Estados Unidos executa a primeira mulher em quase 70 anos. Liza Montgomery, ela foi condenada por matar grávida e roubar bebê. Defesa alega que ela sofria distúrbios. Violência na Penha. Polícia encontrou o corpo de jovem desaparecida no Rio de Janeiro. O ex-namorado de Bianca Lourenço é acusado de tráfico de drogas, é acusado de ser traficante e é o principal suspeito do crime. Segundo os pais da jovem, ele não aceitava o fim do relacionamento. E lá no Rio de Janeiro a coisa não é fácil não, hein? Criança baleada, mais uma criança. Menino baleado foi usado como escudo, dizem testemunhas. Criminosos sequestraram o carro da família e trocaram tiros com a PM. Um menino de 7 anos foi atingido lá em Vicente de Carvalho. Está em estado grave. Bom, gente, é isso. Essas são as principais notícias durante este período da manhã, nesta quarta-feira, em todo o Brasil e no mundo. São as principais manchetes dos principais jornais do nosso país. Bom, gente, vou destacar para você aqui as notícias da nossa região a partir de agora e nós vamos com um alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para um risco de temporais em todo o estado praticamente. O alerta é para o intervalo de ontem, terça-feira, até amanhã, quinta-feira. Né? Até amanhã, quinta-feira, tem alerta de temporais para quase todas as regiões do estado de São Paulo. Haverá condições para pancadas de chuva forte, com momentos de tempestade severa, seguidas de raios, ventos em grande parte do estado, diz a Defesa Civil Estadual. Destaque para as regiões de Sorocaba, nossa região aqui, Campinas, Registro, São José dos Campos, Baixada Santista e região metropolitana da capital. Como em vários locais o solo está bastante úmido devido às chuvas dos últimos dias, há previsão de acumulados de 72 horas elevados nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Registro, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Araraquara, região metropolitana da capital, Baixada Santista e São José dos Campos. Vamos assistir aí a previsão do tempo e também o alerta da Defesa Civil para algumas regiões, para boa parte aí do estado de São Paulo, incluindo a nossa. Vamos assistir aí. Um novo corredor de umidade associado a áreas de instabilidade no alto da atmosfera mantém a condição para chuva em todo o estado de São Paulo nesta terça-feira. E mesmo que de forma isolada, há risco para novos temporais no estado. Em relação às temperaturas, elas continuam bastante elevadas. A máxima chega aos 33 graus em Assis e 34 graus em Barretos. Em Iguape, faz 36 graus no período da tarde. Já em Itu e Aparecida, a máxima chega aos
33 graus. Em registro, o calor ganha cada vez mais força ao longo desta terça e os termômetros alcançam os 38 graus no período da tarde. Entre quarta e quinta-feira, a chuva ganha mais intensidade, são previstos altos acumulados e a máxima fica na casa dos 29 graus. Na sexta, máxima de 33 graus. Em São José dos Campos, os próximos dias serão marcados por temporais isolados, máxima de 34 graus nesta terça-feira, 31 na quarta e 29 graus na quinta e também na sexta-feira. Pois bem, gente, vamos agora falando lá de Cesário Lange. Cesário Lange já tem um plano de vacinação para pelo menos 4.000 pessoas nessa primeira fase, né? O estado de São Paulo pretende iniciar o programa de vacinação no dia 25 de janeiro e alguns municípios já estão, né, pelo menos montando o seu plano de vacinação, caso essa data seja respeitado. Tudo agora depende, na realidade, da Anvisa, saber se libera ou não o uso emergencial das vacinas, tanto, né, da Fiocruz como a do Butantan. São duas que estão dependendo de autorização da Anvisa, que se fosse agrotóxico já tinha liberado rapidinho, né? Mas enfim, algumas cidades já estão tendo esse plano que pode sofrer alterações, tudo a depender, né, do governo federal, do Ministério da Saúde, tudo a depender também do governo estadual, tudo a depender da distribuição da vacina que deverá ser feita pelo governo federal. Ai, Jesus Cristo! Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Né? A logística do governo federal, não sei se dá para botar muita fé de que já vai chegar no dia 25 a vacina, não. Sei lá, vamos ver. Vamos ter esperança. Diz que a esperança é a última que morre. 3 unidades básicas de saúde, lá de Cesário Lange, devem ser utilizadas para vacinar a população contra o Covid-19. O governo municipal pretende imunizar cerca de 4.000 pessoas entre profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos durante essa primeira etapa da campanha, que está marcada para começar dia 25 de janeiro. Como eu disse, a depender de todos esses fatores que eu acabei de citar. Um dos locais escolhidos para vacinar é a UBS Lázaro Mendes Castanho, no antigo Centro de Enfrentamento ao Covid-19. Os demais são o UBS Torninos e a UBS Fazenda Velha. Segundo o cronograma, a vacinação começa dia 25 de janeiro, terminará em 28 de março. De acordo com a Prefeitura, as seringas já foram adquiridas para atender essa primeira etapa. Profissionais de saúde, indígenas e quilombolas terão direito à primeira dose no dia 25 de janeiro e a segunda dose no dia 15 de fevereiro. Pessoas com 75 anos ou mais, primeira dose em 8 de fevereiro e a segunda dose em 1º de março. Pessoas entre 70 e 74 anos, primeira dose em 15 de fevereiro e a segunda dose em 8 de março. Pessoas entre 65 e 69 anos, primeira dose em 22 de fevereiro e a segunda dose em 15 de março. Pessoas entre 60 e 64 anos, primeira dose em 1º de março e a segunda dose em 22 de março. De acordo com a Prefeitura, a vacinação nas UBSs será feita entre segunda e sexta-feira, das 7 às 16 horas. O documento necessário é a carteira de vacinação e o RG. Ok? Ainda em Cesário Lange, essa notícia é boa para o pessoal lá de Cesário Lange, essa que nós demos agora, né? Traz mais esperança para as pessoas. Eu ontem conversei com o chefe de gabinete aqui da Prefeitura de Porangaba, que nos informou já que Porangaba deve apresentar já nos próximos dias o seu plano de vacinação, caso a vacina seja liberada e já esteja à disposição do município no dia 25 de janeiro também. Vamos aguardar para em breve dar essas informações aqui da nossa cidade de Porangaba. Bom, agora a próxima notícia de Cesário Lange não é tão boa assim não. Na realidade é uma notícia revoltante. É algo revoltante de se ver, né? Você está vendo nas imagens um ladrão derrubando uma idosa ao puxar a bolsa dela durante um assalto em Cesário Lange.
Eu vou colocar a matéria completa para você assistir aí, matéria da TV Tem, o G1 da TV Tem, mostrando o que aconteceu lá em Cesário Lange, que é revoltante de se ver. Assiste aí com a gente. Repetindo, créditos da matéria, G1 TV Tem. Uma idosa de 78 anos foi assaltada ontem à tarde no bairro Dom Lázaro, em Cesário Lange. Pelas imagens, é possível ver o momento em que o ladrão agarrou a bolsa da mulher que estava ali parada procurando a chave para conseguir abrir o portão. Ele puxou com tanta força que a idosa caiu, chegou a ser arrastada. Ela foi socorrida com ferimentos pelo corpo, uma fratura na clavícula e por causa da gravidade aí dos ferimentos, ela foi transferida para um hospital aqui em Sorocaba. Uma denúncia anônima levou a polícia militar até esse ladrão de 25 anos. Ele estava numa casa no bairro Vila Nova, confessou o crime e foi preso em flagrante. É revoltante demais, né? Você está vendo aí o momento em que o ladrão chega por trás, agarra a bolsa da senhora, 78 anos. Ela estava procurando, provavelmente estava procurando a chave ali para abrir o portão da casa. O criminoso puxou com tanta força que ela caiu no chão e chegou até a ser arrastada, porque ela tentou segurar a bolsa. Ela foi socorrida, uma fratura na clavícula, provavelmente vai precisar de cirurgia e por causa disso foi transferida para o hospital em Sorocaba. Alguém denunciou, uma denúncia anônima, informou onde esse vagabundo de 25 anos estava, né? Ele estava na casa dele, lá na Vila Nova. Deve ser um cracudo, vagabundo, sem vergonha. Os policiais foram até a casa, encontraram ele lá, né? Foi encontrado e ele confessou o crime. Foi preso em flagrante, vai passar por audiência de custódia hoje. Não digo nada se não for liberado, né? Não digo nada, esperando das nossas leis. A bolsa da senhora foi encontrada jogada numa área de mata perto da casa do homem. Bom, provavelmente não vai ser liberado não, porque foi preso, pode-se dizer, em flagrante, né? Nesses casos de crime em flagrante, né, dificilmente ele pode ser liberado. Mas enfim, melhoras para essa senhora aí. E você vai fazer o que com um vagabundo desse, 25 anos, roubando, né? O crime aconteceu lá no bairro Dom Lázaro. E ele foi preso na Vila Nova, na casa dele na Vila Nova. O que se faz com um cara desses? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Né? Não tem outra coisa para se fazer com um vagabundo desses, né? Bom, gente, outra coisa revoltante é gente sem empatia, sem amor ao próximo, gente irresponsável. Olha, dá vontade de pegar um cidadão desse, colocar amarrado e dar umas ripadas nas costas. É o que merece. 9 pessoas contaminadas com Covid-19, flagradas desrespeitando o isolamento social. Este elemento cara de pau, vagabundo. 9 pessoas contaminadas lá em Botucatu, passeando na rua e transmitindo o Covid-19 para os outros. Porque, afinal de contas, ele está com Covid, mas está bem. E o outro que vai pegar também vai ficar bem, né? Cambada de... De acordo com a Guarda Civil Municipal de Botucatu, ontem, durante a Operação Sentinela, que fiscaliza as residências das pessoas que estão contaminadas com Covid-19, para saber se os infectados estão cumprindo o isolamento social, foram realizadas 162 visitas. Desse total, 9 foram flagradas não cumprindo a quarentena domiciliar. Estavam fora de suas residências, colocando em risco a população. A CGM realizou 8 boletins de ocorrência. Desde o início da pandemia, Botucatu tem 66 óbitos por Covid-19. É por isso que a pandemia não acaba, por causa de gente irresponsável. A pandemia só está aí por causa dos irresponsáveis. Nos últimos 7 dias foram registradas 8 mortes. Nas últimas 24 horas, a Prefeitura confirmou 113 novos casos.
por causa de gente sem vergonha como esses daí, né? Existem os assintomáticos, não sabem que estão com a doença e porventura transmitem. Esses aí não tem culpa, né? Está assintomático, não está sentindo nada, infelizmente contraiu a doença, passou para outra pessoa, está passando para as outras pessoas, mas às vezes está assintomático, não sentiu nada, não fez exame, não sabe, né? Isso acontece, é mais normal do que se imagina. Agora, o cidadão está em isolamento, ele sabe que está com Covid, foi isolado em casa. As equipes de saúde instruíram para que ele não saísse, para que não colocasse em risco a vida de outras pessoas e mesmo assim sai. Ah, não, tem que ter uma multa pesada. Eu acho que tinha que, depois que melhorasse, saísse da quarentena domiciliar, ir para a cadeia, ficar preso e levar umas 4 ou 5 ripadas nas costas por dia. Aí depois de um ano preso lá, daí solta. Mas todo dia levar umas 4 ripadas nas costas, porque é muita sem vergonhice, é muita falta de empatia, é muita falta de amor com o próximo. Ah, mas você está falando que tem que dar umas ripadas nas costas, você também não tem amor ao próximo. Não estou falando que tem que matar, estou falando que tem que dar umas ripadinhas nas costas. Só pode. Né? Enquanto isso, a pandemia subindo na nossa região. Tatuí tem 5.592 casos, 111 mortes. Itapetininga, 4.049 casos, 4.049 casos e 120 mortes. Itapeva, 2.270 com 69 mortes. Boituva, 2.026 casos com 34 mortes. Serquilho, 1.642 casos com 29 mortes. Capão Bonito, 1.347, 48 mortes. Itararé, 1.325 com 33 mortes. Tietê, 1.064 casos e 28 mortes. São Miguel Arcanjo, 670 casos com 15 mortes. Pilar do Sul, 586 casos com 15 mortes. Guareí, 544 casos e 15 mortes. Angatuba, 459 casos com 12 mortes. Buri, 446 casos com 13 mortes. Itaberá, 404 com 6 mortes. Temos também o município de Ribeirão Grande com 248 casos e 8 mortes. Bernardino de Campos, 238 e 6 mortes. Nova Campina, 192 com 7 mortes. Jumirim, 181 com 1 morte. Campina do Monte Alegre, 173 casos e 3 mortes. Alambari, 160 casos com 3 mortes. Quadra, 99 casos e 2 mortes. Sarapuí, 94 e 1 morte. Taquarivaí, 84 casos e 2 mortes. Bom Sucesso do Itararé, 47 casos e 1 morte. Timburi, 37 e 2 mortes. Riversul, 36 e 2 mortes. E o único município dessa lista que não tem óbitos é o município de Óleo, com 17 casos. Avaré tem 1.180 casos com 27 mortes. Laranjal Paulista, 1.505 com 9 mortes. Taquarituba, 741 casos e 11 mortes. Piraju, 733 com 14 mortes. Itaguaí, 661 casos com 8 mortes. Fartura, 570 com 6 mortes. Conchas, 549 casos com 14 mortes. Conchas também, né, tendo muitos casos registrados, né, e 14 mortes lá em Conchas. Uma mortalidade alta lá. Cerqueira César, 441 casos com 10 mortes. Paranapanema, 417 com 12 mortes. Itaí, 310 com 3 mortes. Itaporanga, 290 com 7 mortes. Pereiras, 286 com 1 morte. Manduri, 233 casos com 1 morte. Iaras, 99 casos, 3 mortes. Arandu, 96 com 7 mortes. Sarutaia, 79 com 3 mortes. Tejupá, 77 casos. Felizmente lá não há óbitos. Águas de Santa Bárbara, 73 casos e 1 morte. Coronel Macedo, 55 com 2 mortes. Torre de Pedra, 48 casos com 2 mortes. Torre de Pedra parece que encontrou agora uma certa estabilidade na doença, né? Um controle. E Barão de Antonina, 28 casos e 1 morte. Pois é, gente, os números de Porangaba eu vou dar daqui a pouquinho para você no nosso noticiário aqui de Porangaba. Mas você pode perceber diariamente, quando você acompanha... Diariamente não, porque o nosso jornal não é todo dia.
mas sempre que você acompanha, periodicamente que você acompanha os números aqui pelo nosso jornal ACN, você já vê um índice de crescimento bem forte, né? Preocupante os números dessa, que pode ser a segunda onda de Covid-19 em todo o Brasil e no estado de São Paulo. Vamos rezar para que as coisas não piorem. Bom, gente, vamos agora com as nossas informações aqui de Porangaba e já tem o boletim Covid daqui, tá? Antes, porém, nós temos uma boa notícia, pelo menos é um bom primeiro passo, né? Que trata-se de uma união envolvendo os prefeitos de Porangaba e de Conchas, o prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal, com o Julinho Tomazella, que é um dos prefeitos mais jovens do país, com 21 anos, eleito com 21 anos. Ambos estiveram ontem no escritório do deputado estadual Edson Giriboni, em Itapetininga, entregando a ele um ofício para que o deputado interceda junto ao governo do estado de São Paulo, junto ao governo Dória. Vamos ver se o Dória atende a gente, né? Intercedendo para que haja uma ajuda do governo estadual para ser feito o recap da vicinal que liga, da estrada vicinal que liga Porangaba a Conchas. Essa estrada vicinal, metade do trecho pertence a Porangaba, outra metade pertence a Conchas, é de responsabilidade dos municípios. Há, inclusive, andamento no Ministério Público dizendo que as prefeituras, tanto de Porangaba quanto de Conchas, precisam tomar providências imediatas quanto a solucionar os problemas dessa rodovia. Inclusive, foi o ex-promotor aqui da comarca de Porangaba, o Dr. Diego Dutra Goulart, né, que tomou tais providências. Foi feito também um orçamento de custeio para saber quanto que fica a obra das melhorias, do recapeamento dessa estrada vicinal que liga Porangaba a Conchas. E na época, que foi em 2014, esse orçamento, 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Ou seja, hoje está mais caro ainda. Um município como Porangaba, que neste ano tem receita estimada de 29 milhões de reais, não tem como fazer uma obra de 25 milhões. Conchas também. É um município de pequeno porte, um pouco maior que Porangaba, mas de pequeno porte, com um orçamento aí em torno de 35 a 40 milhões, não me lembro bem qual é o orçamento de lá. Também não dá para se desprender de mais a metade do seu orçamento para fazer, né, essa estrada. Então é necessária, na realidade, a intervenção do governo estadual. O governo do estado precisa dar uma colaboração, ou através de emendas parlamentares, eu não sei, algum recurso tem que vir. Ou através de convênio, que seria o mais ideal, um convênio estadual, para que os municípios de Porangaba e Conchas fiquem responsabilizados por fazerem a obra de seus respectivos trechos. Agora, para tal, precisa vir dinheiro de alguma outra esfera superior, ou federal ou estadual. Ontem, o prefeito de Porangaba, o Cal, com o Julinho Tomazella, estiveram com o deputado estadual Edson Giriboni, solicitando que venha uma ajuda estadual, que o deputado Edson Giriboni apresente com todo o seu conhecimento, junto ao governo estadual, esse ofício, né, para que haja uma intervenção do governo para essa obra ser feita, para essa obra sair do papel, né, e para se cumprir uma determinação do Ministério Público da comarca aqui de Porangaba, inclusive. Então vamos aguardar, mas a informação em si é boa, porque demonstra que o prefeito Cal, aqui de Porangaba, e o Julinho Tomazella, lá de Conchas, já estão tratando esse assunto como prioridade,
porque é um dos primeiros assuntos, é uma das primeiras matérias que eles estão tratando, né, assim que tomaram posse. Então, é uma prioridade para ambos que essa estrada vicinal que liga os municípios de Porangaba a Conchas seja realmente esse problema dessa estrada, que olha, haja buraco, que esses problemas sejam realmente solucionados. Parabéns a ambos os prefeitos e vamos depositar agora a nossa fé ao intermediador, que é o Edson Giliboni, deputado estadual lá de Itapetininga, que recebeu o Julinho Tomazella e o Cal ontem em seu escritório lá em Itapetininga. Vamos rezar para que ele seja um bom intercessor e para que o governo do estado de São Paulo atenda a solicitação e goste dessa negociata, aceite essa negociata envolvendo os prefeitos e o deputado para solucionar esse problema. Olha, se acontecer vai ser uma coisa muito boa, né? Vamos esperar. Bom, ontem também, mudando de assunto aqui, mas ainda falando sobre o prefeito de Porangaba, João Carlos Alves Barros, o Cal, se reuniu com o gerente da Sabesp aqui de Porangaba, que é o João Luiz de Oliveira, né? Em reunião ontem em seu gabinete, o prefeito Cal debateu com a gerência da Sabesp a possibilidade de ser feito prolongamento de rede de esgoto após ali a Murilo Alves Serafim. Tem a Murilo Alves Serafim, ela passa ali pela Vila São Luís e ela faz ligação com a estrada municipal Raquel Miranda Ribeiro, que é aquela estrada que passa por trás do Adonai, que ligaria ao bairro das Partes, antiga estrada até o bairro das Partes, é a estrada Raquel Miranda Ribeiro. Então já está sendo solicitado e apresentando-se os projetos para prolongamento de rede de esgoto passando pela Murilo Alves Serafim, pelo término da Murilo Alves Serafim até trecho da estrada Raquel Miranda Ribeiro. Até por um trecho ali vai passar esse prolongamento da rede de esgoto, que já está sendo apresentado, portanto, o projeto à gerência da Sabesp. Ontem também, segundo o prefeito Cal nos passou, ele conversando com o gerente da Sabesp, João Luiz de Oliveira, questionou quantos projetos pendentes ainda existem para serem feitos, né? Quais são os projetos que estão pendentes para serem feitos em áreas rurais e de loteamentos aqui em Porangaba. Não existem mais projetos, segundo o João Luiz de Oliveira teria passado ao prefeito Cal, não existem mais projetos em pendência, ou seja, a partir de agora, então, a Prefeitura e a Sabesp devem elaborar novos projetos de áreas que ainda não foram contempladas com ligação de água. Hoje de manhã, nós ainda não recebemos a informação do resultado dessa reunião, mas hoje de manhã, o Cal com o João Luiz de Oliveira novamente iriam se reunir para estudar esses projetos e essas áreas que ainda não foram contempladas com a ligação ou com as ligações de água, para que seja feita a parceria entre Prefeitura, Sabesp e loteadores, moradores, para ser feita a ligação de água nesses locais. Ou seja, também está sendo tratado aí como uma das prioridades, um dos primeiros assuntos de governo da atual administração, a ligação de águas também em loteamentos que ainda não possuem água e bairros que também não têm a água potável da Sabesp. Água é o bem mais importante e dizem especialistas que num futuro não muito distante será o bem mais caro da humanidade, né? Isso principalmente se houver um cenário de catástrofe mundial, Deus o livre, esperamos que não aconteça, né? A água será o bem mais caro. Então, a gente sabe que a importância da água na vida de qualquer cidadão é algo enorme. Vamos aguardar também e quem sabe ainda hoje nós não recebemos aí, e já na próxima edição do Jornal ACN, já passamos aí o resultado dessa reunião que o Cal está tendo com a gerência da Sabesp aqui de Porangaba.
Bom, mas uma coisa mais de imediata é de que a ampliação da rede de esgoto pelo término da Murilo Alves Serafim, passando por trecho ali da estrada Raquel Miranda Ribeiro, isso daí já está quase saindo do papel. Bom, gente, e agora nós vamos destacar o boletim Covid-19 aqui de Porangaba. Bom, gente, nós temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha primeiro, qual era o último número que nós tínhamos de Porangaba. Pois bem, 113 casos. 113 casos. Hoje nós temos, bom, está aparecendo, espero que seja isso, que estamos entrando aí numa estabilidade. 114 casos hoje. Né? Os últimos boletins que nós vínhamos divulgando na semana passada tinha 9, 10 casos, numa pancada só, né? Parece que agora está tendo uma estabilidade. De anteontem para hoje, um caso novo registrado, 114 casos confirmados. São 20 casos que estão ativos em Porangaba, pessoas que estão com coronavírus em Porangaba são 20, mas elas estão todas em tratamento domiciliar. Vi nas redes sociais moradores falando que casos, nós não recebemos a identidade das pessoas, e mesmo que recebêssemos, não poderíamos passar o nome das pessoas que estão, porque senão prejudicaríamos, não nós, mas os profissionais de saúde que respondem na ética da medicina. Existe o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem também, que uma das regras é que a identidade do paciente não seja divulgada, dados de identidade dos pacientes não devem ser divulgados. Então, se nós divulgássemos aqui, quem iria responder seriam os profissionais de saúde. E em momento nenhum queremos prejudicar os profissionais de saúde. Mas nós não recebemos realmente a identidade das pessoas com casos confirmados de coronavírus. Às vezes a gente fica sabendo, né, porque alguém da família acaba contando pra gente, mas enfim. Mas nas redes sociais há pessoas comentando que existem pessoas com casos confirmados de coronavírus violando a quarentena. Já falei, gente assim tem que pagar multa, depois de sair do isolamento social tem que ficar 1 ano presa e todo dia levar umas 4 ripadas nas costas. Porque é muita falta de vergonha na cara tá com coronavírus, uma doença que para você, se você chegar a pegar, pode ser uma doença leve, moderada ou até sem sintoma. Mas para outras pessoas pode ser fatal. Ou até mesmo deixar sequelas para a vida toda. Então é muita falta de vergonha na cara colocar em risco a vida do próximo, porque ela não sabe se vai, aquela pessoa que vai pegar a doença, se vai ter um sintoma de resfriado leve como ela. Pode ser que não, que aquela que pegou a doença desenvolva um problema respiratório grave, crônico, vá para internação, intubação, e pode ser que de lá da intubação não saia. Vamos ter vergonha na cara, amor pelo próximo, empatia é o nome disso. Se você sabe de alguém que está com coronavírus e que não está respeitando o isolamento social, acione a polícia militar, porque é crime, está violando lei estadual. É crime contra a saúde pública, com direito a multa e detenção. Então vamos lá, 114 casos confirmados, são 20 casos ativos aqui em Porangaba neste momento, todos em isolamento domiciliar, 92 casos recuperados e, infelizmente, há 2 óbitos. Foram 1.130 casos descartados, 1.130 examinados e descartados, 35 casos suspeitos. O número de casos suspeitos ainda é muito grande. Esse número é muito preocupante, 35 casos suspeitos. E pode ser reflexo, né, daquilo que aconteceu no Natal e no final de ano nas ruas de Porangaba, né?
Bom, o número de notificações, o número total de notificações é de 840. Bom, gente, é isso. Esse foi o boletim epidemiológico deste dia 13. Boletim mais recente, portanto, da Prefeitura e da Vigilância Epidemiológica aqui de Porangaba. Continue se cuidando, não só de você, mas tenha empatia. Cuide do próximo também. Talvez o coronavírus seja a doença que tenha vindo para mostrar para as pessoas quem tem ou não tem empatia pelo próximo, né? Nós gostaríamos que todo mundo tivesse empatia pelo próximo, mas infelizmente, né, não é o que acontece. Bom, um forte abraço, fique com a santa paz de Deus, excelente quarta-feira para você e nós voltaremos, se Deus quiser, na sexta-feira com mais informações aqui pelo site O Cubo Notícias e pelo nosso jornal OCN. Forte abraço, até a próxima.